Por que não se pode atribuir a uma criança e um adolescente a prática de um crime? Porque eles são inimputáveis. Primeiramente, inimputável é aquele menor de 18 anos. E essa inimputabilidade ela é presumível, ou seja, presumida. Por mais que o adolescente e a criança entendam o caráter ilícito do fato que estão praticando, eles são considerados inimputáveis. Portanto, eles não podem ser criminalmente responsáveis por este ato. Por quê? Porque o Código Penal, que data da década de 40, adotou o critério biopsicológico. Entendeu o legislador naquele momento que a criança e o adolescente não tinham ainda a sua personalidade completamente formada. Por isso, eles são inimputáveis. Precisamos esclarecer alguns pontos. A criança e o adolescente, ele não comete um crime, ele comete um fato análogo ao crime ou a uma contravenção. Não podemos, portanto, utilizar certas nomenclaturas como prática de crimes. Praticado um ato infracional, o adolescente, portanto, aquele maior de 12 anos e menor de 18 anos, a depender do caso, se for um caso grave, revestido de violência e necessário para a garantia da ordem pública e demonstrada, por exemplo, a materialidade e indícios de autoria, esse adolescente poderá ser internado provisoriamente. E essa internação, antes de uma decisão definitiva, ela é provisória e, portanto, não pode durar mais do que 45 dias. A criança e o adolescente que praticam um ato infracional análogo a um crime, por exemplo, ele não estará sujeito a um processo penal, e sim a instauração de um procedimento que irá apurar a prática deste ato infracional. A internação é sempre uma medida excepcional. A decisão deve ser motivada e deve demonstrar que há indícios suficientes da autoria, a prova da materialidade e a necessidade imperiosa da medida, para garantir, por exemplo, a ordem pública e proteger a segurança do adolescente. A apreensão e não prisão do adolescente que cometeu um ato infracional será comunicada à autoridade judiciária, ao juiz, à sua família ou pessoa por ele indicada. Após a sentença, no caso de aplicação de uma medida socioeducativa à internação, ela terá um prazo máximo que não poderá exceder a 3 anos. E ainda assim, a cada 6 meses, essa internação do adolescente, ela deve ser, por exemplo, reavaliada. Lembrando que, se o autor do ato infracional for uma criança menor, portanto, de 12 anos, após o encaminhamento ao Conselho Tutelar, esta criança estará sujeita a medidas de proteção, portanto, orientação, programas de orientação à sua saúde física, mental, proteção e auxílio à sua saúde, tratamento psicológico e psiquiátrico. Diferente, por exemplo, no caso, se o autor do ato infracional for um adolescente maior de 12 anos e menor de 18 anos. Será instaurado um procedimento em que será assegurada todas as garantias processuais ao adolescente durante o procedimento de apuração do ato infracional. Portanto, repito, por mais que a conduta daquela criança, daquele adolescente, seja revestida de gravidade, de violência extrema, e isso cause revolta na população, não podemos atribuir àquela criança, àquele adolescente, a prática de um crime, e sim ato infracional. Por quê? Porque o Código Penal considera os menores de 18 anos inimputáveis. Portanto, eles não podem ser criminalmente responsáveis. A apuração de sua conduta será feita por meio de um procedimento que irá apurar o seu comportamento, a sua conduta, chamado, portanto, de ato infracional análogo à prática de um crime ou uma contravenção.